Amigos do Antigamente Z, sejam bem-vindos! Hoje vamos contar a história de um capítulo marcante da capital mineira, o auge e a queda do cinema de rua de Belo Horizonte. Prepare-se para reviver a época em que o entretenimento era coletivo e as salas de exibição eram verdadeiros palácios populares. Do primeiro paté ao último sobrevivente, esta é a história de luz e sombras que projetou a cultura em Minas Gerais. A história começa agora. Nossa jornada começa bem cedo com o Cine Guarani, um pioneiro, inaugurado em 1913. O Guarani testemunhou a cidade nascer e crescer. Era um cinema majestoso ali no hipercentro, que por décadas nos trouxe a magia da sétima arte. Infelizmente, suas portas fecharam em 1980, mas o prédio soube se reinventar, abrigando hoje o belíssimo Museu Inimá de Paula, mantendo a cultura viva onde a tela brilhou. Outro marco inicial foi o Cine Avenida, que começou sua vida como Cine Royal, em 1918, na Avenida Afonso Pena. Sua história está ligada à própria fundação da cidade. Esses cinemas não vendiam só ingressos, vendiam sonhos a preços mais acessíveis, sendo essenciais para a democratização da cultura na capital mineira. Um verdadeiro ponto de encontro social. E aqui temos uma história em 2 atos. O Cine Pathé foi, na verdade, nosso primeiro cinema de arte. A primeira sala nasceu na Afonso Pena, no número 759, em 1920, e operou no centro por 13 anos. Mas foi na Savassi que ele se eternizou. Reinaugurado em 1948, na Avenida Cristóvão Colombo, ele se tornou um templo modernista e sofisticado, ponto de encontro da juventude e dos intelectuais, trazendo o cinema europeu e independente. Sua fachada é tombada, um fantasma elegante que, apesar de fechado desde 1999, ainda nos lembra o glamour de uma Savassi mais antiga. Chegamos ao gigante da nossa Praça 7. O Cine Teatro Brasil, inaugurado em 1932, foi um marco, o maior cinema do país por um tempo e um dos primeiros edifícios em arte deco da capital. Era grandioso, com as pinturas interiores inspiradas na arte marajoara. O cinema fechou no final do século, mas sua grande redenção veio em 2013, quando foi reaberto como Cine Teatro Brasil Valorec, após uma mega reforma. Hoje é um centro cultural vibrante, palco de shows e grandes eventos, reafirmando-se como um dos principais ícones do centro. Nenhum cinema evoca tanta nostalgia e dor quanto o Cine Metrópole. Inaugurado em maio de 1942, na Rua da Bahia, era o cinema das premieres e dos grandes blockbusters de Hollywood. Acredito que muitos espectadores guardam lembranças incríveis dos finais de semana com os amigos ou com a namorada, dos lanterninhas. Foi aqui, em 1961, que a estrela de Psicose, Janet Leigh, veio pessoalmente lançar o filme, um evento que parou a cidade. Infelizmente, ele se tornou o símbolo máximo da perda. Apesar da mobilização popular, foi demolido em 27 de maio de 1983 para dar lugar a um banco. A sua destruição marcou o luto da cidade pelo seu patrimônio. O Cine São José,
Inaugurado em 1942 na Rua Platina, no bairro Prado, era um dos importantes cinemas de bairro, com 780 lugares. Ele encerrou suas atividades em 14 de fevereiro de 1980, fazendo parte da primeira onda de fechamentos fora do centro. Inaugurado em 1944 na Rua Oiapoque, o Cine México era um cinema de massa. Com mais de 1.000 lugares, recebia um público eclético. Infelizmente, para tentar sobreviver ao declínio, acabou ficando conhecido pelas suas sessões duplas inusitadas, um reflexo das tentativas desesperadas de manter as portas abertas. O Cine Santa Teresa nasceu também em 1944 no tradicional bairro, projetado pelo arquiteto Rafaelo Berti, o mesmo do Metrópole. Fechou em 1980, mas voltaremos a falar dele no final, pois sua história tem um final feliz. O Cine Acaiaca, inaugurado em 7 de outubro de 1948 dentro do edifício Acaiaca, era o cinema de luxo por um período. Fechou no final dos anos 90 e seu espaço foi convertido em um templo religioso. O Cine Floresta, na Avenida do Contorno, com 1.400 lugares, era outro cinema importantíssimo de grande capacidade fora do hipercentro. A importância dele era levar a magia da tela grande para as comunidades. Infelizmente, ele encerrou suas atividades em 3 de março de 1980, mas deixou muitas lembranças. Voltando ao centro, o Cine Teatro Glória foi um dos cinemas pioneiros e mais elegantes, situado na Avenida Afonso Pena. Um detalhe marcante nas memórias da época era o costume de se vender buquês de amor perfeito na porta do cinema, que representava o romantismo e a classe associados ao lazer da época. O Glória encerrou suas atividades precocemente, em 21 de agosto de 1957, sendo um dos primeiros grandes cinemas do centro a fechar, muito antes da crise generalizada. O Arte Palácio, aberto em 1951 na Rua Curitiba, foi um modelo de modernidade, abrigando por um tempo o prestigioso Centro de Estudos Cinematográficos, SEC. Fechou em 5 de janeiro de 1992 e hoje, curiosamente, é uma loja que preserva a tela e os projetores antigos, como uma homenagem. O Cine Candelária, inaugurado em 1952, era um dos maiores, com 2.000 lugares. Sucumbiu ao circuito adulto na década de 80, fechando em 2000. Hoje é apenas uma fachada em ruínas, um lembrete melancólico do descaso com a nossa memória. Inaugurado em novembro de 1971 na Rua da Bahia, o Cine Regina se destacou no circuito de arte. Passou a exibir filmes de repertório e cults, antes de também ser descaracterizado e posteriormente fechado, marcando o fim de uma era mais alternativa. O Cine Pax, na Rua Coronel Alves, na Cachoeirinha, com 300 lugares, encerrou suas atividades ainda na década de 1960, sendo um dos primeiros cinemas de bairro a fechar. O Cine Progresso, ali no bairro Padre Eustáquio, é um cinema que marcou a lembrança de quem morou na região. Sessões rápidas, trocas de cartazes constantes. Fechou nos anos 80 e virou uma boate nos anos 90.
O Cine São Carlos, na Rua Padre Eustáquio, foi outro importante polo de cultura cinematográfica no bairro, até seu fechamento em 1980. O Cine Amazonas, na Barroca, foi pioneiro ao exibir filmes no formato Superama 70mm, com tela gigante fora da região central. Um cinema de bairro de respeito. Fechou em 29 de junho de 1983. O Cine Alvorada, na Avenida do Contorno, com 1.600 lugares, fazia parte desse circuito de grandes salas de bairro. Suas portas fecharam em 31 de agosto de 1983. O Cine Jaques, antes Cine Tupis, mudou de nome, mas não de vocação. Era o lugar de filas grandes, do encontro, ali na Rua Tupis. Foi demolido para dar lugar à construção do Shopping Cidade, um símbolo da transição do entretenimento. O Cine Nazaré, no Edifício Nazaré, na Rua Guajajaras, foi a única sala de BH a ter o sistema CinemaScope para tela gigante. Tentou se adaptar dividindo-se em 3 salas nos anos 90, mas sucumbiu em 1994. O Cine Roxy, na Avenida Augusto de Lima, foi mais um dos grandes cinemas que fechou em 1995, dando lugar a uma galeria de lojas populares. O Cine Casbah não ficava no centro. Inaugurado em 1958 no bairro Sagrada Família, ele foi um ponto de cultura importantíssimo para a região, funcionando, inclusive, com outro nome depois. Seu fechamento em 1969, vencido pela chegada da telenovela, mostra como a crise do cinema de rua começou bem cedo nos bairros, e não apenas pelos shoppings. O Cine Palladium era pura sofisticação no centro. Fechou em 1999, mas ressurgiu totalmente remodelado em 2011 como Sesc Palladium, um centro cultural, mantendo a tradição do local como um grande palco para as artes. Já na década de 90, a usina Unibanco de Cinema, no Lourdes, era o representante da nova era do cinema de arte em salas menores e multiplex. Seu fechamento no final dos anos 2000 foi sentido, pois era um ponto importante para filmes fora do circuito comercial. O ano de 1980 marca uma ruptura. O BH Shopping inaugurou as primeiras salas de cinema dentro de um mall. Esse foi o sinal definitivo de que o modelo dos antigos cinemas de rua estava com os dias contados, dando origem aos multiplexes. E claro, o Unacine Belas Artes. Inaugurado em 1992, ele é um verdadeiro guerreiro, um sobrevivente. Resistiu a crises, fechamentos e reaberturas, mantendo-se firme como o principal cinema de arte de Belo Horizonte. Sua permanência é um ato de amor ao cinema e à história da cidade, garantindo que o espírito dos nossos antigos cinemas de rua continue vivo, projetando novos sonhos. O Cine Santa Teresa, reaberto em 2016 no prédio de 1944, voltou a brilhar na Praça Duque de Caxias. Ele é a prova de que a vocação cultural de um espaço pode vencer o tempo e o esquecimento, sendo um farol de cultura até hoje.